Então, pessoas, ainda dando sequência aqui, né, mais uma vez, essa temática da egrégora, veio uma das perguntas, né, que a gente precisa responder. Tem várias, né, mas uma das perguntas que veio aqui é qual que é a influência, né, da egrégora, né, ou de uma egrégora, ou do conjunto de egrégoras na minha vida. E aí a gente precisa entender o seguinte, né? Também foi uma coisa que eu acho que eu não falei anteriormente. A nossa família, né, também é uma egrégora, né? Onde a gente tem o nosso sobrenome, né? É uma egrégora, né? Então, o que acontece, né? Ou seja, o nome que vem, né, do seu pai, da sua mãe, né? São egrégoras, né? Então, assim, a primeira egrégora a qual a gente acessa ou é acessado e da qual a gente faz parte é a nossa família. E depois, normalmente, muitas vezes, a escola, o meio religioso e depois, enfim, às vezes um clube no qual a gente vai para ter férias, enfim, às vezes também a gente pode entender de novo a faculdade, o trabalho, lugares que até mesmo a gente faz parte para trabalho comunitário, para, enfim, para algum tipo de aprendizado, né? E tudo de alguma forma que envolva algum grupo, né? Toda egrégora é um grupo. É um grupo de estudos, é uma egrégora, por exemplo, né? O que acontece? Qual a influência disso sobre a nossa vida? Funciona assim. Nós somos influenciados pelo inconsciente coletivo de um grupo. Então, todo grupo que se forma, ele tem uma consciência, mas esse grupo ele também tem uma inconsciência. Então, a partir dali, aquele grupo, ele também tem um inconsciente coletivo. Ele também tem um efeito sombra. Esse grupo, ele também, seja lá qual for, ele tem mecanismos, ele tem padrões, né? Então, por exemplo, vou falar aqui de um mecanismo, né, muito comum dentro das famílias, né? Falando da primeira egrégora que a gente acessa, né? E que afeta todas as pessoas, né? É muito comum, feliz, né, infelizmente, é muito comum a gente ter uma egrégora, ter grupos familiares, onde há uma ideia de que um determinado comportamento é o ideal, é o certo, é o aceitável. E aí há um entendimento de que aquilo é uma regra dentro daquela egrégora, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, todo mundo dentro de uma família, todos os homens dentro de uma família têm por caractere ser engenheiros. E aí nasce lá, porventura, uma das crianças, um dos meninos que, né, por algum motivo, prefere ser artista plástico, ou prefere ser dançarino, ou prefere ser músico, né? E, e isso cria uma dissonância. Isso cria, muitas vezes, né, dentro dessa pessoa e dentro da egrégora, um entendimento de separatividade,
a gente sabe que esse sentimento, ele é, né, muito ruim e muitas vezes muito difícil. Então, o que acontece? Qual que é a influência de uma egrégora na nossa vida? A gente tem que entender que as egrégoras funcionam por níveis de consciência, por níveis também de idealização, e até podemos dizer por níveis de hábito ou padrão, né? Então, o que ocorre? Neste exemplo, quando nasce um menino, e aí todos os homens da família exercem um determinado papel ou um determinado conjunto de funções, vamos dizer de uma forma mais amena, né? Ali tem engenheiros, ali de repente tem arquitetos, ali de repente tem pessoas que trabalham com cálculo, ali tem pessoas que, de alguma forma, trabalham apenas com as exatas, né? Ok. E aí, quando no meio desse grupo nasce alguém que quer trabalhar com arte, que tem uma ligação com a arte, tem uma ligação, né, com os outros elementos, tem uma coisa criativa, né, gosta sei lá, de música, de canto, de dança, de teatro, gosta de coisas que não correspondam a esse elemento das exatas, né, a essa egrégora, né, familiar, o que ocorre? Este ser, ele vai ter dentro dele, enquanto influência, uma cobrança a respeito do que é entendido como sucesso perante esta egrégora. Vai ter uma cobrança a respeito, né, do que é o desempenho, da questão de vida em termos financeiros, né, do quanto essa pessoa consegue desenvolver e viver do seu sustento. E mesmo quando ela consegue, isso é muito ruim, né, porque se a gente parar para pensar que o estilo, o formato de vida, normalmente de um artista, de um músico, normalmente de uma pessoa, mesmo quando é uma pessoa que desenvolve um certo nível de sucesso dentro da sua área, é muito diferente do que acontece com um engenheiro, com um arquiteto, com alguém da área de química, né, enfim, da área, né, de física, né, essas pessoas têm uma outra percepção a respeito do que é o sucesso, do que é a resposta, do que é a segurança material, né, e tem um outro formato de vida. Então, o que ocorre com esta pessoa que destoa da egrégora? Ela, querendo ou não, vai se sentir marginalizada, né? E vai ter um sentimento de que o tempo todo precisa esconder alguma coisa, né? Precisa se distanciar de alguma coisa, precisa viver a vida dela de uma outra maneira, né? E até realmente a uma distância, né, do que essa egrégora familiar é ou do que essa egrégora familiar representa. E isto, esta influência da egrégora, pode ser entendido também como uma influência, né, eu não gosto muito da palavra, na verdade, porque tem um monte de coisa que isso não explica, mas a gente pode dizer que isso é uma influência karmática, né, embora o que é karma, se a gente for para pensar em termos de aprendizado, né, pode ser que essa pessoa, em termos de karma, assumiu que ela precisava, enquanto alma, passar por aquele aprendizado ou por a condição daquele aprendizado, né, e aí ela teria que realmente se envolver, né, com aquele entendimento daquela passagem, daquela história, mas se a gente também entender que a participação de uma pessoa dentro de uma egrégora, em termos do desdobramento de vidas passadas, pode significar um tipo de aprisionamento, a gente também pode dizer que fazer parte de uma egrégora é
ter a sua consciência aprisionada, né? E pode até ser que a presença desta pessoa dentro desta egrégora, neste exemplo, pelo menos, signifique que esta pessoa está lá para gerar uma quebra de padrão, que pode ser algo positivo, mas que também pode ser algo extremamente sofrível, né? Então, quando a gente pergunta, quando a gente recebe essa pergunta, qual é a influência de uma egrégora? No que uma egrégora nos influencia? Isso vai depender de aonde está a sua consciência. Porque no caso de uma pessoa que, digamos, tem uma consciência a respeito de um determinado tema, a respeito de uma determinada circunstância, uma pessoa que tem um nível de consciência a respeito de um determinado contexto, né? E vamos dizer que de 0 a 100 essa consciência é mínima, é 10, né? Quando ela se liga a uma egrégora, o que acontece? Se parte do pressuposto que aquela consciência que está de 0 a 100 está no nível 10, dentro de uma egrégora, ela possa chegar a 50, a 60, a 70, a 100. Talvez até o ponto que esta egrégora agregue, some a ela, traga a soma de um conjunto de entendimentos, né, de bagagens, e esta soma dê a esta pessoa o quê? A condição de sair desta egrégora e até mesmo, né, ir ter experiências em outras egrégoras. Então, necessariamente, vejam bem, eu não estou dizendo que fazer parte de uma egrégora seja ruim. O que acontece é, estar dentro de uma egrégora envolve ter percepções, envolve, né, reconhecer a nossa percepção. E isso é muito delicado, porque normalmente os líderes, né, normalmente a pessoa que lidera, normalmente a pessoa que é o centro de uma egrégora, via de regra, de modo geral, essas pessoas não aceitam muito bem a quebra da hierarquia. Elas não aceitam que alguém que está dentro da hierarquia possa agregar, possa trazer mais conhecimento ou possa expandir a consciência normalmente mais do que elas.